como amanhã vai ter a live especial do Garten Não Presta jogando o 0 e o 8, acho que nada mais justo que ver um vídeo do Felones falando sobre mascote horror. Mascote horror é terror pra criança, é uma afirmação, tá? É algo que eu compartilho um pouco dessa opinião também, então acho que seria interessante, como já joguei jogo de mascote pra caramba, falar um pouco sobre também. Mascote horror tá em uma coisa que, independente se for bom ou ruim, vai fazer sucesso. Mas caso você não saiba, mascote horror se trata basicamente de criaturas que aparentam ser fofas e amigáveis, Mas são do que na verdade querem te matar. Mano, esse vídeo do Psyche jogando Pop Playtime é muito surreal. E dá pra Ele ter ficado nessa exata posição com o bicho foi o que aumentou muito a dizer que comédia. isso começou há 11 anos atrás, Muita graça mais no vídeo da precisamente em gameplay. 8 de agosto de 2014. Esse foi o dia que Five Nights at Freddy's nasceu, e que é um dos conceitos mais interessantes do terror. Por mais que muitas pessoas dizem que esse jogo só se popularizou por trazer uma gameplay diferente, com mecânicas diferentes, comparado com outros jogos de terror da época, Não acredito nisso. o motivo de tanto Na gameplay eu acredito, sim, mas não é só isso, não. As teorias e os mistérios foram a grande coisa que fez FNAF ser o que é hoje. Inclusive, amanhã vai sair filme do FNAF também. Se vocês quiserem, caso vocês gostariam, eu posso dar uma review sobre o filme. Eu não sei se vocês gostariam que eu falasse sobre o filme, mas se quiser aí, né? Eu já vi o 1, aí eu já posso fazer minha opinião sobre o primeiro e o segundo filme logo tudo englobado, né? Então, se quiserem. Quer dizer, na real, é hoje que sai. Hoje é quinta, né? É, mas eu não vou ver hoje, eu vou ver amanhã ou depois. Quando eu ver, se vocês quiserem, eu faço uma review. Eu faço um vídeo falando sobre. sucesso não A minha foi opinião. só isso. FNAF trouxe essa ideia de mascote horror e você pode até discordar disso, mas revolucionou na época. É claro que o fator da gameplay ser inovadora Não, naquele claro. tempo também ajudou o jogo a se popularizar. Porque ao invés de você ficar correndo de monstros e tendo que fazer puzzles, você fica Não, naquela época também o correr de monstros era impactante também, né? preso em uma sala Mas isso é diferente mesmo. Isso foi o diferente do FNAF. totalmente limitado, não podendo sair dali, e a única coisa que você pode fazer é trancar a porta e ligar a luz. E pra aquele sofrimento acabar, você teria que passar Eu, inclusive, joguei FNAF, né? Lá no canal de gameplays, Luciano Plays, eu joguei FNAF pela primeira vez, porque eu nunca tinha jogado FNAF na minha vida. Então, tipo, claro, eu sei os personagens, sei as coisas, eu joguei o Secret Breach também, né, joguei uns outros FNAFs, mas o FNAF, o 1, eu nunca tinha jogado, foi a primeira vez, então foi uma experiência diferente, obviamente, né, comparado às outras experiências que eu tive com o FNAF e outros jogos de mascote, e também... Eu não joguei na época, né? Na época era muito mais revolucionário. Agora, FNAF tem uma gameplay comparada, entre aspas, ultrapassada. Porque os tempos mudaram, né? Obviamente. Mas o gameplay de FNAF não é ruim. Eu gostei do game quando eu joguei. Eu acho que eu já deixo logo isso claro, porque muita gente acha que eu odeio todos os jogos de mascote possíveis. Eu odeio 90%. Porque não são bons, cara. Mas FNAF é realmente um bom jogo. Pena que se perdurou por tanto tempo, por tempo demais, até chegar numa fase em que virou uma casca de si mesmo os jogos, né? Mas tá tudo bem, acontece, né? Fazer o quê? Tem que dar dinheiro mesmo, tem que continuar mesmo. Tudo que perdura tempo demais acaba piorando um pouquinho a qualidade. É poucas obras, poucas coisas que acabam ficando do mesmo jeito com o tempo, se reinventando cada vez o tempo que passa. Bom, tô falando demais. Vamos continuar o vídeo. 5 noites naquele lugar. Por mais que eu não tenha vivido essa época onde FNAF estava no seu auge, ficando cada vez mais popular, muito por conta Eu vi entre aspas, né? Eu vi todos os meus amigos hypados com FNAF, mas nunca me interessou. Então, dos youtubers que jogaram na época e fizeram muitas pessoas conhecerem esse jogo, eles se acomodaram. FNAF, depois de tanto lançamento, um atrás do outro, onde as muitos dizem que depois do Pizzaria Simulator, o jogo acabou. Pra muita gente. O jogo vira uma bagunça. mudanças da gameplay Já era uma bagunça antes, mas vira, tipo, algo incompreensível. eram mínimas e a história ficava cada vez mais confusa, onde pra você entender o que tá acontecendo ali, você tem que jogar todos os jogos e ter lido todos os livros pra você entender alguma coisa que era trabalho do próprio jogo fazer. Mas ainda bem que existem vídeos no YouTube explicando a lore do jogo. E eu Mas eu não curto essa ideia de vídeos explicando as coisas, tá ligado? Eu quero sentir que eu estou aprendendo com a obra,
sabe? Claro, muitas coisas a gente pode talvez não entender, sabe? Algumas coisas vão ficar em subtexto, subentendidas, aí você vê vídeo no YouTube, procura outros lugares pra mais informações, pra poder entender melhor o game, mas quando você, depois de jogar tanto e consumir tanto, e você simplesmente, mano, o que que tá acontecendo e você não entende nada, acaba não sendo culpa sua por, ai, você não sabe interpretar, acaba sendo culpa da pessoa que tá criando um negócio que não tá sabendo transparecer muito bem a ideia. Sei que mesmo que a gameplay não mudasse tanto, ainda era um jogo muito interessante, que cumpria bem a sua proposta, que ia te dar susto e te deixar com medo. Mas infelizmente FNAF decaiu muito por não saber a hora de acabar. O Scott Calton já falou que o jogo deveria ter acabado no 4, mas aí veio o 5, Pera, cadê? o Scott... Qual que foi a informação que eu quero ler? Scott disse na entrevista com o Dalco que ele não tinha a história planejada, mas sabia que a história de FNAF 1 era um pequeno trecho de uma história maior. Ele fez FNAF 4 porque as pessoas não ficaram felizes com FNAF 3, então ele é influenciado pelos fãs. Não, claro, obviamente, né? Obviamente. Faz sentido. E o jogo deveria ter acabado. Eu também acredito que a história não foi pensada desde o FNAF 1. Quem que acredita nisso? Ai, Five Nights at Freddy's foi tudo bem calculado desde o primeiro. A história é muito boa, é muito marcante e envolvente. Né. Claro, algumas coisas ele pode ter pensado sim, obviamente. Mas eu acredito que grande parte foi influenciada pelas pessoas colocando mistérios onde talvez não tinha. E aí ele pensou, que ótima ideia. Vamos colocar isso. Não é tão ruim assim, né? Você pegar as coisas dos fãs e colocar na sua obra, né? E ir continuando com ela, tá ligado? O que querem. Mas grande parte, não sabendo muito bem o que fazer, as escolhas dos fãs influenciam negativamente na série, na mídia, no jogo, no conteúdo. E acaba não saindo do jeito que era. Então, mano, tem que sair primeiro a visão do criador, mano. É a visão do criador primeiro. E depois implementa as coisas que o público quer. Sabe? Primeiramente, sempre tem que ter a visão do criador primeiro. No 4. Porque senão não faz nem sentido a mídia existir. Mas aí veio o 5, 6 e ficou muito perceptível. Eu vou ajeitar minha câmera. Eu vou deixar o vídeo rolando e ajeitar minha câmera que ela tá meio torta. Que eles perderam a mão no processo. Por não saber a hora de dar um fim nessa história, por mais que provavelmente FNAF não tenha sido pensado pra ter um fim, o enredo se estendeu por tanto tempo que, além de ficar desgastante, ficou cheio de furos onde nada parece ser 100% verdade. E parece que eles só jogam informação na tua cara pra você fazer teoria sobre. Se tem uma coisa que me incomoda muito nessa franquia e que só mostra o quão ela se tornou mais uma marca do que uma franquia de jogo de terror, foi o seu próprio filme. Em 2023, lançou o tão aguardado filme de Five Nights at Freddy's, que na minha cabeça iria ser o que poderia salvar FNAF, trazendo de volta as raízes da franquia em forma de filme. Só que o filme é medíocre. E eu não vou bancar o cinéfilo e dizer que, nossa, esse filme é horrível. Eu vou ficar quietinho. Depois talvez eu faça um vídeo separado dando minha opinião do filme. Não faz sentido, porque na real eu até que gostei, por mais que eu saiba dos problemas que ele tem e as coisas que não fazem sentido nele, eu acho que ele tem uma história até que competente. Mas tem uma coisa que me irrita profundamente nesse filme, que é a falta de terror. Na época dos trailers tinha saído a notícia que esse filme ia ser PG-13, que sinceramente já me deixou com o pé atrás pra ver esse filme, porque parecia que eles tinham deixado o filme mais leve com a intenção de chamar esse público mais infantil, sendo que a história do filme se trata sobre crianças que foram brutalmente assassinadas e as almas delas foram parar em animatrônicos. Mas depois que o filme saiu, eu entendi do porquê que eles fizeram desse jeito. O filme teve um orçamento de 20 milhões, o que pra um filme é bem pouco, mas mesmo custando pouco, a bilheteria foi de 217 milhões. Detalhe que o filme tinha se pagado antes mesmo dele sair. E também o filme, ao lançar no cinemas, um dia depois ele foi lançado no streaming. Aí acho que se o filme tivesse continuado apenas no cinema, teria pegado uma grana maior, talvez. Ele foi lançado num serviço de streaming dos Estados Unidos chamado Peacock. Peacock! Ele foi lançado no dia seguinte. Eu, inclusive, fiquei meio decepcionado, porque eu pensei, mano, é porque minha experiência vendo o FNAF não foi muito legal. Mas eu vou deixar um vídeo separado pra isso, não vou falar sobre isso agora. Mas aí eu fiquei, pensando, eu saí do cinema no mesmo dia, no dia seguinte, tava lá no streaming. Eu falei, mano,
Eu devia ter ficado ali em casa. Eu via daquele jeitão, né? E aí eu não passava raiva. Com a pré-venda do filme. Mas isso só foi possível por causa que esse Eu filme via no conforto da minha casa, né? foi totalmente pensado nesse público mais infantil. Os caras foram tão mercenários pra ter o máximo de bilheteria possível que quase não tem sangue nesse filme. E muito menos cenas que te deixam com medo. Eles nem tiveram a coragem de colocar jumpscare igual no jogo. Provavelmente Eles. Não, tem jumpscare, mas é uns bem. Barato. por ser assustador demais pra criança. E é muito desrespeitoso com a É uns jumpscare sem pé nem cabeça. obra original, porque a característica mais marcante de FNAF é os jumpscares. E nesse filme não tem um dos elementos mais importantes dessa franquia. E não foi só esse filme que seguiu com a ideia de abranger esse público mais infantil, porque até mesmo os novos jogos seguiram essa mesma ideia de não mostrar sangue ou tanta violência, sendo que a história desse jogo não é nada infantil. E o segundo filme de FNAF tá em produção, e eu espero que eles realmente se preocupem em trazer uma história. Esse vídeo foi lançado há 9 meses. Melhor, ao invés de se preocuparem em fazer um filme todo censurado. Porém, É interessante ver esse filme e ele falando sobre FNAF, porque eu vou ver, né? E aí eu vou pensar, eu vou ver, vou assistir e vou falar, tá a mesma coisa que o primeiro. As críticas aqui estão válidas, né? Tem uma coisinha ou outra aqui, mas será que vai estar igual ao primeiro? Ou será que eles ouviram as coisas que falaram sobre o primeiro filme e nesse segundo eles deram uma... Tá ligado? Entendeu? Um tchan. 7 anos depois, em 2021, que veio seu sucessor. O jogo que, pra mim... Eu sei que a CB tá muito empolgada. Amei também. E é engraçado isso porque eu acho que eu e o Bruno não estamos empolgados com o FNAF. O que é cômico. superou não só pela história, mas a forma que ela é contada. Pop Playtime é infinitamente melhor que FNAF em todos os quesitos. Por mais que ainda seja uma história diferente, com personagens, gameplays únicos, ele bebe da mesma fórmula. E não deu outra, o jogo saiu de uma demo de 40 minutos com um puzzle super simples e um bichinho azul correndo atrás de... Demo não. Esse jogo lançou pago. Capítulo 1 lançou pago. Calma. Preciso prender meu hater interior aqui. Calma aí. você. Pra um jogo que já tá no seu 4º capítulo. Pelo menos Terrível, inclusive. pra mim, Pop Playtime pega tudo que FNAF fez e aprimora isso. Mas ele faz de um Ok, continua. jeito totalmente novo, pegando essa mesma ideia que FNAF trouxe. E sendo a maior diferença entre esses dois jogos é que um realmente foi pensado pra ter um início, um meio e um fim. Já o outro foi indo até onde podia ir. E eu fico feliz que, por mais que tenha criança nessa comunidade, coisa que infelizmente é inevitável, a culpa não é da empresa que infantiliza os seus jogos pra trazer um público mais infantil. Eles Agora não. Mas no começo era. A Mob, o site da Mob Entertainment, da Mob Jogos aí, era uma palhaçada, mano. Agora ele tá mais tranquilo, né? Ainda tá chamativo e tal, porque tem que ser chamativo, né, pra vender. Mas ele era muito colorido. Os produtos que era mochila do Hug, eu não sei se ainda tem, né? Mas tipo, já teve NFT do Pop Playtime. Pô, mochila de escola pra criança do Pop Playtime. Então assim, eles sabem. Entendeu? Eles sabem. Tá? Eles sabem. até podem vender bonequinho do Huggy Wuggy, o que pode influenciar. Esse vídeo saiu depois do capítulo 4? 17 de fevereiro. Acredito que sim, né? Capítulo 4 de Pop Playtime saiu em janeiro. Eu acho que ele coloca até uma print aqui. Deixa eu ver se ele... Cadê a print? Cadê? Ele fez e aprimora isso, mas ele faz de um jeito Cadê? totalmente novo. Onde é que tá, meu amigo? Essa mesma ideia que FNAF trouxe. E sendo um Cadê? meio... Cadê? Eu quero encontrar... Desgrama, mano. Deixa eu olhar a página do Pop Playtime mesmo, que é mais fácil também. Pop Playtime, capítulo 4. Quando foi que foi lançado?
3 estrelas. Ah, pelo amor de Deus, mano. Vai logo. Ah, mano, tá só enrolando o vídeo aqui. Vai logo, cara. 30 de janeiro. Foi depois do vídeo ser postado. Ok. Tá. Análises mistas, né, inclusive. Criança nessa comunidade, coisa que infelizmente é inevitável, a culpa não é da empresa que infantiliza os seus jogos. Do Huggy Wuggy, o que pode influenciar Agora tá mais as tranquilo. crianças conhecerem esse jogo. Mas vocês já se perguntaram por que tem tanta criança que conhece esses jogos? Porque a parada ficou tão conhecida que existe pelúcia não oficial do Huggy Wuggy vendendo no Brasil. Mas o motivo das crianças terem contato com esse tipo de jogo é mais simples do que parece. Canais infantis são sem dúvida a porta de entrada desse público mais novo conhecer esses jogos. Sim, mas esses canais infantis, eles só usam isso porque o produto original, ele atrai as crianças. Se fosse, tipo, se não atraísse os adultos, quer dizer, se atraísse se atraísse muito majoritariamente o público adulto, esses canais infantis não colocariam essas coisas no meio, tá ligado? Se existe um pouco do apelo infantil, aí eles massacram. Entendeu? Até mesmo o Round 6, tá ligado? O Round 6, ele parou de ser usado pelas farms de conteúdo infantil quando foi chegando os últimos episódios, mas quando o primeiro, né, que tem a batatinha frita 1, 2, 3, aquilo era o mais usado no Squid Game, no Round 6 e durante todos os canais. A ideia dos jogos, a ideia do reality show. Mas a segunda e terceira temporada eu não vi mais nenhum canal infantil falando isso, porque os temas alavancaram muito mais, sabe? O tom da série tava querendo não bem mais dark, bem mais diferente da primeira temporada, né? As últimas temporadas de Round 6 não é tão boa quanto a primeira. Mas tem que ter aquele elemento na obra original que faz com que com esses canais infantis aumentem o olho e olhem, opa, tá ligado? Então, tipo, obviamente esses canais infantis são culpados de ter esse tipo de coisa sendo mais espalhado pras crianças, mas eles só usam e eles só implementam quando eles veem que tá funcionando pra garotada. Aí eles levam ao limite. De forma alguma foram feitos pra eles. Mas não é culpa da obra original, mas eu só tô dizendo que, tipo, não começa por causa da obra original, porque existe o apelo na obra se original. você pesquisar Pop Playtime, você vai se deparar com coisas extremamente infantis, como youtubers que já têm um público mais infantil gravando sobre esses jogos, e até animações que infantilizam esses personagens, deixando eles mais bobos e idiotas. Fica muito mais fácil porque os personagens, eles têm a característica cartunesca e infantil, né? Porque é um jogo do fofinho, mas é do mal. E aí eles tiram o do mal e deixam só o fofinho pra poder as crianças assistirem. E se não já bastasse isso... Não. Tira isso da minha tela! Outro jogo que se aproveitou da fama de Pop Playtime e criou um dos jogos mais desgraçados que já existiram. Garten of Bambam. Só pra sugar o máximo de dinheiro possível com o gênero mascote horror. Eu sei que não dá pra esperar muito de duas pessoas desenvolvendo um jogo, mas... Não é nem questão de esperar. Misside foi feito por 2 pessoas, pô. Vai tomar no cu. A ganância foi tanta que em menos de 3 anos, Garten of Bambam já tem 7 capítulos. Em 3 anos, irmão? 3 anos? Cara, desconsidere esse 7 aqui. Desconsidere esse 7. Em 2023, esses 5 jogos foram lançados. O 1, o 2, o 3, o 5, 4... O 4 e o 6, isso. O 1, 2, 3, o 4 e o 6. Em 2023, todos eles foram lançados. Garten of Bambam. É sério. Olha aí, ó. Vamos lá. O 1, janeiro de 2023. O 2, cadê o 2? Março de 2023. O 3, maio de 2023. O 4, agosto de 2023. E o 6, dezembro de 2023. Ele falou 3 anos, mas são 2 anos se ele considerar o 7º. Em 1 ano e meio, já que foi lançado em 10 de maio, em 1 ano e meio, os caras lançaram 6 jogos.
6. Foi aqui em jogos. Eu tenho a impressão de que eles só estão demorando pra lançar porque eles estão ricos, milionários. Ai, que saudade de quando Garten of Banban lançava um jogo a cada 2, 3 meses. Sinto saudades disso. Sinto saudades. Eu poderia me divertir todos aqueles meses. Não. Não, eu esqueci. Eu rejoguei Garten of Banban no meu canal de gameplay. Tá? Eu fiz a live jogando e ainda vou jogar o 8 e o 0. Tá ligado? Aqui, ó. Relembrando Garten of Banban, relembrando Garten of Banban 2. Foi horrível relembrar desses bobetes. Meu Deus do céu. Enquanto o Pop Playtime esteve 4º capítulo só agora. Chega a ser bizarro a mina de ouro, que é o gênero mascote horror. Pop Playtime lançou antes também, né? Foi janeiro de 2023, Pop Playtime lançou em 2022, correto? 2021, na real. Então já temos 4 anos aí, né? 4 aninhos. E aí o capítulo 4... Enfim. Porque coisa mais sem qualidade possível pode ganhar notoriedade, mesmo sem merecer. E se Garten of Banban já é ruim, imagina os outros jogos que já foram feitos a partir do sucesso de Garten of Banban. E Nossa, tem um bocado. ainda assim existe algo pior. Sprunk é a definição de como o mascote horror faz sucesso, porque vira conteúdo pra canal infantil. E nem necessariamente isso era pra ser exatamente um mascote horror, né? Sprunk é só um mod de um jogo de ritmo. Tá ligado? Criado por uma criança de 13, 14 anos. Tá vendo? É tudo interligado, cara. Esse mod aqui foi feito por uma criança de 13, 14 anos que, infelizmente, é uma pena, né? Patadinha da criança, mas ela foi muito xingada, mano. Porque o jogo ficou muito famoso, as pessoas ficaram com raiva do jogo. Porque as pessoas estavam, né, falando por todo canto e fazendo esses conteúdo farm. Tadinho dessa pessoa, tá? Tadinho dessa pessoa. Eu acho que agora a pessoa deve ter uns 15 anos, se pá, não sei. Mas enfim. De como o mascote horror faz sucesso, porque vira conteúdo pra canal infantil, tirar proveito e fazer o máximo de views possíveis. E Sprunk consegue ser pior que Garten of Banban. Não, pera aí. Calma aí. Não, discordo completamente. Acreditem, porque aqui sequer é um jogo, ele é um mod de outro jogo que o criador fez com nenhuma intenção de fazer sucesso. Tanto é que nos arquivos do mod tem imagens dele zoando o próprio mod que ele criou. Só que o cara mal sabia o monstro que ele criou. Isso se popularizou tanto nesse meio de youtubers e vídeos infantis que uma galera achou que ele criou esse mod só pra tirar proveito de criança e ganhar popularidade com isso. Sendo que ele fez Sprunk só pra ser uma piada e que não tenta ser profundo em nenhum momento. Ele falou pior porque o caso é pior e não o Sprunk é pior que Garten of Banban em geral. Ok. Não, chega, fiquei revoltado aqui. O quê? Pior que Garten of Banban? Quem fez esse feito? Eu não vou mentir, eu realmente gosto de mascote horror, inclusive o Pop Playtime é o meu favorito. E eu realmente acho que eles fazem um bom trabalho. Tem um charme, né? Eu não estaria continuando jogando se não tivesse aquele mínimo charme. Mas o meu charme pra mascote horror é ver e apontar todos os erros. Preciso ser mais otimista nesse mundo, Com esse mano. jogo. A história é muito boa. Mas é muito bom ser pessimista. Tirando o fato que os jogos, quando são lançados, vêm cheio de problemas. Vem tudo fodido. Mas esses problemas não são de narrativa, e sim problemas técnicos. Mas é que... Mas os problemas técnicos influenciam na narrativa, querendo ou não. Se a gameplay do jogo tá porca, como é que você vai aproveitar a narrativa do game? Tem pessoas que preferem FNAF, que eu acho legal, mas eu não tive tanto contato com esse jogo no auge dele, então pra mim é mais fácil ter senso crítico e não ser enganado pela nostalgia. Soltei uma crítica social foda e é isso. Tchau. Bye. Acabou o vídeo. Assim... Ele nem falou muito da afirmação que ele colocou no título, né? Sobre o terror pra criança. Ele citou brevemente, mas o vídeo foi pra outra linha de raciocínio. Mas eu acredito que Mascote Horror é um terror muito soft. É um terror pra criança, tá ligado? O Pop Playtime, ele tentou dar uma segurada e mostrar o contrário. Falar, não, nananina não.
Nananina não, rapaziada. Nananina não. Mas ainda assim, acho que o quarto capítulo não caiu muito pra mim nessa expectativa toda. Afinal, ele veio uma merda. E eu tenho todos os motivos pra achar isso. Quando lançar o Paw Playtime É Estranho 4, nossa, eu vou descaralhar esse jogo, meu Deus do céu. Enfim, galera, obrigado aí. A gente se vê no próximo vídeo. Garden of Bambam 0 e 8 amanhã na Kick. Ah!